Então, a gente vai começar falando sobre um caso que é bem emblemático dessa patologia. Vamos desenvolver bastante sobre como que a gente conduz um caso como esse, e depois a gente entra no transplante, tá? Então, a gente vai falar sobre uma criança de 1 mês e meio, de São Paulo, que tem uma história de uma icterícia desde o período neonatal, tá? A mãe fala que a criança teve uma icterícia com 48 horas de vida e depois regrediu com banho de luz e teve alta no 6º dia de vida. 3 dias depois, ela notou que a icterícia tinha voltado com uma progressão lenta. E, além disso, a urina se tornou escura, as fezes que no início estavam mais claras, depois ficaram brancas, e isso perdura até hoje. Nesse período, a criança ganhou 500 gramas e ela tem um peso de nascimento bom, de 3,1 kg, tá? No exame físico, ela está em bom estado geral, boa atividade, uma icterícia cutânea mucosa 2 cruzes. E tórax nada, o abdômen globoso, flácido, sem massas, um fígado a 4 centímetros do rebordo, com uma superfície lisa, ligeiramente endurecido, baço não palpável, e o toque com fezes de cor esbranquiçada, tá? Então, essa é uma história muito típica de da patologia que nós vamos falar. Então, esse aqui é um exame físico, que nós vemos um nenê bem ictérico, né? Existe esse dedo aqui, mostra até onde está o fígado. Então, é um fígado aumentado, com uma consistência um pouco mais firme, tá? Não é pétreo ainda, mas é um fígado um pouquinho mais firme, tá? E o detalhe aqui muito importante é isso aqui, né? A cor das fezes, né? Que ele apresenta as fezes esbranquiçadas. Então, o primeiro conceito que a gente tem que saber é que dentro de todas as icterícias, né? As icterícias são super frequentes, né? Nos recém-nascidos. 10% dos nenês têm icterícia, que é a icterícia fisiológica, incompatibilidade, isso tem associação com a hematoridade hepática, mas isso é uma coisa comum que, no geral, não desperta preocupação do neonatologista, certo? No entanto, é muito importante que a gente diferencie esse quadro da icterícia cirúrgica, porque a icterícia cirúrgica, ela precisa ser reconhecida precocemente, e vocês vão ver por que a gente precisa saber reconhecer e reconhecer logo as icterícias cirúrgicas, tá? Então, primeira coisa, quando é que a gente deve se preocupar com a icterícia e achar que aquilo não é uma icterícia fisiológica, ou seja, que a gente precisa investigar? A primeira coisa é quando ela tem mais do que 14 dias e quando ela tem sintomas que sugerem uma obstrução biliar, ou seja, quando ela tem acolia fecal e colúria, ou seja, a urina mais escura e as fezes mais claras. Então, sempre que a gente tem esses dois dados, a gente tem que levantar a lebre para que aquilo não deve ser uma icterícia fisiológica. Então, durou mais de 14 dias, associado com a acolia fecal, precisa investigar. O ideal é que essa investigação seja completada até a 8ª semana de vida, ou seja, até os 2 meses, tá? Então, quais seriam os diagnósticos diferenciais dessa icterícia colestática, ou seja, a icterícia que tem acolia fecal e colúria? Então, podem ser causas infecciosas, tá? Como as infecções congênitas, os TOSH, né? Toxo, rubelo, sífilis, citomegalo, herpes. Doenças metabólicas, como deficiência de alfa-1 antitripsina, tirosinemia, hepatites neonatais e o foco da nossa aula, que são as afecções das vias biliares, em especial, e que tem um quadro exatamente igual àquele quadro que a gente mostrou, que é a atresia das vias biliares, tá? Existem outras, como síndrome de Alagille e cisto de Collet, que são patologias que são um pouco menos frequentes, mas, e que, na verdade, diagnósticos diferenciais da atresia de via biliar, mas que aqui a gente vai falar principalmente da AVB, porque é a doença que precisa diagnosticar cedo para tentar fazer um tratamento precoce, tá? Então, quando você tem uma icterícia colestática, a gente sempre pensa nesses possíveis diagnósticos, tá? Então, as doenças infecciosas, a gente geralmente exclui através do quê? Sorologias. Quando a mãe faz pré-natal, geralmente ela já faz exame para essas doenças, então, quando a mãe fez pré-natal, traz todas as sorologias, isso aí afasta um pouco as infecções congênitas, tá? Lembrando também que os nenês com infecção congênita, geralmente são nenês pequenos para a idade gestacional, tem outras alterações, como, por exemplo, cardiopatias, calcificações intracerebrais, enquanto o nenê com atresia de vias biliares é exatamente daquele jeito do quadro clínico que a gente viu.
ou seja, é um nenê de termo, bom estado geral, bom ganho nutricional, tá? Que começa, então, tem icterícia fisiológica, depois melhora, e aí começa de novo, às vezes emenda, ou ela melhora e depois volta, e é uma icterícia associada à colia fecal e à colúria, tá? As doenças metabólicas, que também fazem parte do diagnóstico diferencial, então, a deficiência de alfa-1 é uma doença que vocês sabem que pode pegar pulmão também, pode dar um quadro parecido de uma colestase, e geralmente através da dosagem da alfa-1-antitripsina no sangue a gente faz o diagnóstico. Tirosinemia é uma doença que pega rim também, tá? Então, geralmente por exame de sangue a gente consegue excluir, tá? Então, quando é que a gente pensa qual os sinais de alerta cirúrgico, ou seja, que deve ser uma icterícia colestática de causa cirúrgica, dentre as hipóteses, a principal é a atresia de vias biliares. Então, como que é esse quadro? Você tem um aumento da bilirrubina direta, né? Uma colia fecal persistente. No geral, o fígado é um pouco aumentado, tá? E um pouquinho mais duro. E o baço também, no começo, não é palpável, ou se é palpável, é pouco palpável, tá? Então, esse é o quadro clínico típico da atresia de vias biliares, tá? Então, o que é essa doença? No que ela consiste? Ninguém sabe exatamente por quê. Existe um processo inflamatório das vias biliares, que parece que começa extra-hepático, mas vai entrando para o fígado, e esse processo inflamatório acaba levando a uma fibrose e a uma obliteração da luz dos canais biliares, tá? Ela tem uma incidência de mais ou menos 1 para 15 mil, e a gente vê que nos países orientais, principalmente no Japão, tem uma incidência um pouco maior, tá? E uma coisa interessante é que, no geral, também, o prognóstico da doença nos países orientais parece ser um pouco melhor também, tá? O quadro clínico típico da atresia de vias biliares é exatamente o quadro daquele nenê que a gente mostrou, que é uma criança em bom estado geral, com acolia fecal e uma colúria acima de 15 dias, tá? Alguns casos de atresia de vias biliares, eles podem se apresentar com alterações já no ultrassom pré-natal. E quais são as alterações possíveis? Às vezes o que acontece é que a gente vê que esse processo de obliteração, ele acaba acontecendo num pedaço, no outro pedaço, e às vezes fica um cisto no meio, é como se fizesse, oblitera antes, oblitera depois, e um pedacinho da via biliar fica uma imagem cística, tá? Então, são cistos pequenos no hilo hepático ou na topografia das vias biliares, que aparecem no ultrassom pré-natal, e isso pode ser sugestivo. Então, geralmente, nesses casos, a gente tem que seguir a criança logo depois que ela nasce, com dosagem de bilirrubina, porque é um sinal indireto já no pré-natal de atresia de vias biliares, esses pequenos cistos nas vias biliares no ultrassom pré-natal, tá? Ninguém sabe exatamente por que acontece essa doença, tá? Existem várias teorias, né, como algum fator viral, parece que algumas crianças, inclusive, têm a coexistência de uma sorologia positiva para citomegalovírus, fatores imunológicos, né, alguns HLAs têm mais propensão, e parece que tem algum fator ambiental, mas o fato é que ninguém sabe exatamente por que isso acontece, tá? A grande maioria são formas isoladas, a forma clássica que a gente falou, mas em 10% dos casos existe uma forma que tem um início mais precoce, tá? Que seria, a gente fala que é a forma embrionária, mas na verdade, então, ela é associada com outras malformações, que são o quê? Polisplenia, ou seja, a criança tem vários baços, que nem a gente está vendo aqui, citos inversos, ela é toda do contrário, então o coração é para a direita, o fígado é para a esquerda, má rotação intestinal, malformações cardíacas, a veia porta na frente do duodeno, ao invés de ser atrás, e a genesia de cavo inferior, tá? Então, é um tipo de atresia de vias biliares que parece que se manifesta mais precocemente, então a gente fala que é a forma embrionária, e parece que tem um prognóstico um pouquinho pior, tá? Então, no geral, então, um nenê ictérico com a colia fecal persistente, icterícia maior de 14 dias, a colia persistente. Então, a gente sempre tem que fazer o diagnóstico da AVB com uma certa brevidade, tá?
Então, o que a gente vai fazer nesses casos? A gente, então, colhe os exames de sangue, confirmando bilirrubinemia direta, a gente também pede as sorologias, a dosagem da alfa-1-antitripsina, ou seja, para excluir os diagnósticos diferenciais, e para o diagnóstico de atresia de vias biliares, a gente basicamente acaba se baseando em 2 exames principais, que são o ultrassom de abdômen e a biópsia hepática, tá? Então, o ultrassom, ele é feito basicamente com 3 objetivos, tá? Para ver se a gente acha dados patognomônicos. Então, qual é o dado patognomônico da AVB no ultrassom? É um negócio chamado trígono fibroso, ou triângulo fibroso. Existe uma área de hiperrefringência na entrada do fígado que corresponde à via biliar que está atrésica, tá? Então, quando existe essa imagem no ultrassom, é AVB. Quando não tem, pode ser. Ou seja, ela é muito específica, mas não é tão sensível, tá? Um outro dado que é muito sugestivo de AVB no ultrassom é a ausência de vesícula ou vesícula murcha, apesar do jejum adequado. Porque se a gente lembrar, a nossa vesícula, quando a gente está em jejum, tem que ficar cheia. Então, na atresia de vias biliares, toda a via biliar fica atrésica, inclusive a vesícula, tá? Então, vesícula murcha ou atrésica com jejum adequado, muito sugestivo de AVB, tá? E o terceiro motivo pelo qual a gente solicita ultrassom é para descartar uma outra doença que tem uma apresentação clínica muito semelhante, que é o chamado cisto de colédoco, tá? Que é uma dilatação fusiforme de todo o colédoco, tá? Mas é uma dilatação grandona, que o tratamento é cirúrgico também, só que ele tem uma evolução muito diferente da atresia de vias biliares. A evolução é muito mais benigna, conforme a gente vai ver mais para frente, tá? Bom, quando a gente tem certeza com história e exame físico e ultrassom, a gente já pode definir que aquilo é uma AVB e partir para o tratamento. Quando a gente fica na dúvida pela história e pelo ultrassom, a gente acaba lançando mão do exame que é o gold standard do diagnóstico de atresia de vias biliares, que é a biópsia hepática percutânea, tá? Então, que nem a gente está vendo aqui. Geralmente você pode fazer, se quiser, faz com uma mini incisão, ou através de uma agulha em que se obtém um fragmento de tecido hepático, que é mandado para análise, e aí a gente vê basicamente 2 padrões diferentes, padrão de hepatite neonatal, das infecções congênitas, e o padrão de atresia de vias biliares. Tá? O que a gente vê é que essas doenças, que tipo hepatites neonatais, infecções congênitas, elas levam a uma alteração muito mais parenquimatosa, ou seja, existe um desarranjo estrutural, tá? Uma desorganização do parênquima, formação de hepatócitos multinucleados, que nem a gente está vendo aqui, células gigantes, tá? Enquanto que quando você tem atresia de vias biliares, o processo é muito mais portal, ou seja, no espaço porta, tá? Que nem a gente está vendo aqui. Então, o espaço porta acaba havendo uma proliferação ductular, tá? Com fibrose no espaço porta, expansão fibrosa, tá vendo? Então, aqui é um espaço, desculpa, aqui é um lóbulo, né? Com os hepatócitos, e aqui a gente vê um espaço porta, que tem uma baita de uma proliferação dos ductos, tá vendo? Então, normal a gente vê um só, né? Proliferação dos ductos e fibrose no espaço porta, tá? E muitas vezes a formação de pluguezinhos de bile, que nem a gente tá vendo aqui, tá? Uma vez feito o diagnóstico, a gente estabelece o tratamento da AVB, tá? Até 1959, não se tinha nenhum tipo de abordagem terapêutica. E qual era a evolução natural dessa doença? Com menos de 2 anos, elas evoluíam, então, para uma falência hepática e uma cirrose avançada, tá? E todas iam a óbito, tá? Então, a evolução natural era óbito com menos de 2 anos. Em 1959, um cirurgião japonês, né, que foi o Kasai, ele concebeu uma cirurgia que consistia em tentar, como se fosse uma ressecção de toda a via biliar extrahepática e levava uma alça, onde a via biliar entra no fígado, tá? E em Y de Roux, tá? Então, essa é uma derivação biliodigestiva um pouquinho especial, que é feita nas atresias de via biliar. E essa cirurgia, quando funciona, ela prolonga muito a sobrevida das crianças, tá? Mas, como a gente vai ver mais para frente um pouquinho, ela nunca cura, tá? Ela consegue retardar a evolução da cirrose, tá?
E só foi a partir da concepção do transplante hepático mesmo, né, que foi em 1963, que, de fato, se conseguiu uma sobrevida muito maior para as crianças. Então, a gente sabe que a cirurgia de Kasai, que é o que eu vou explicar para vocês, ela é uma ponte para o transplante. Então, ela muitas vezes melhora e faz a cirrose evoluir muito mais devagar do que esses 2 anos que a gente falou aí. Só que a gente sabe que ela não é curativa, ou seja, ela não vai resolver o problema. Fatalmente, algum dia, essas crianças vão precisar do transplante, tá? Então, e a cirurgia, conforme está escrito aqui, deve ser realizada até 12 semanas, tá? Por quê? Depois das 12 semanas, no geral, esse processo de fibrose, de fibrose das vias biliares e cirrotização do fígado já se estabeleceu, tá? E não adianta mais fazer o Kasai, que ele só vai causar mais agressão para a criança e não vai ter benefício, ou seja, a chance dele funcionar é muito pequena, tá? Então, no que consiste essa cirurgia, que é a portoenteroanastomose, né? Se a gente lembrar, a região do hilo hepático, a gente tem veia porta para trás, artéria para a esquerda e via biliar para a direita, né? E os dois se bifurcam aqui na entrada do fígado, né? O que a gente faz nessa cirurgia é pegar toda essa região em que antes existia a via biliar e agora virou uma fibrose, a gente disseca bem essa região, empurra bem os vasos esquerdos para esquerdos, os vasos direitos para direita, e corta isso aqui, que nem vocês vão ver, como se fosse escarificando, e a gente leva uma alça intestinal ali, tá vendo? Uma alça tentando drenar alguma coisa desse espaço aqui, e essa alça, então, ela é um Y de rua, ou seja, a comida vem por aqui e a bile vem por aqui, tá? A gente tem umas imagens para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, isso aqui é a incisão que é feita, que é uma incisão subcostal bilateral, que é a mesma incisão que depois vai ser feita no transplante, tá? Esse aqui é um fígado, tá vendo? Com atresia de vias biliares. Aqui já tá um fígado cirrótico, né? E isso aqui a gente vê a via biliar atrésica, a vesícula atrésica, conforme eu falei para vocês. Isso aqui é a região do hilo, tá? Então, o que que é feito? Ó, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é a via biliar atrésica, aqui é onde ela entrava no fígado, que antes tinha um canalzinho com luz aqui e um canalzinho com luz aqui. E, nesse caso, virou tudo uma fibrose, né? Aqui, tá vendo, isso aqui é a bifurcação da porta e aqui a artéria hepática. Então, a gente pega essa região no meio das bifurcações aqui, que é onde entra a via biliar, isso aqui a gente afasta bem para lá, os direitos a gente afasta bem para cá, e a gente com uma tesourinha vai lá e vai cortando isso aqui, mas como se fosse cortando rasinho aqui, assim, tá vendo? Vai, tipo, uma tesourinha, cortando, 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 até aqui assim, tá? E aí vai ficar uma superfície que fica porejando sangue, mas que a gente acredita que ainda tem alguns microductos que drenem bile, e aí a gente leva a alça intestinal aqui, tá vendo? A gente abre a alça e faz uma anastomose, deixa a alça bem abertona aqui, no intento de que esses microductos ainda pérvios, que a gente não enxerga, mas a gente acredita que existam, drenem alguma bile, e essa bile cai dentro da alça, uma alça em Y de Roux, tá? Quando a gente faz essa cirurgia, geralmente a gente pega aquela via biliar atrésica, né, e a região do porta-hépatis e manda para análise, tá? E aqui a gente tem os tipos de porta-hépatis. Então, ou ele é uma fibrosona, assim, ou pode ter alguns ductos, e olha, tá vendo? Isso aqui é o tipo de porta-hépatis que ainda tem alguma perviedade. Ou seja, esse aqui é o caso que tem mais chance de ter alguma drenagem biliar e da criança ficar nictérica depois da cirurgia, certo? Basicamente, isso aqui era o que a gente tinha antigamente, tá? Então, a gente tinha mais ou menos 25% de crianças que ficavam anictéricas e algumas melhoravam e algumas não tinham, não mudava nada com a cirurgia, continuava ictérica do mesmo jeito, tá? Hoje em dia, com a melhora dos diagnósticos, os pediatras têm feito esse diagnóstico mais precoce, têm enviado as crianças mais cedo para o serviço de cirurgia, a gente consegue operar mais cedo, e o que se acredita que é isso, quanto mais cedo se opera, maior a chance da cirurgia funcionar. Então, como a gente sabe que a cirurgia vai funcionar? O nenê volta a ter fezes coradas, né, antes eram acólicas, o cocô fica corado,
e a icterícia devagarzinho vai diminuindo, tá? Então, às vezes demora até 2 meses para diminuir a icterícia, mas a gente já vê a colia fecal é uma coisa que já é mais precoce, né? Quando o casai funciona, logo as fezes ficam coradas, tá? E hoje em dia, basicamente, o nosso serviço é isso, metade tem drenagem com a cirurgia, ou seja, fica anictérico, metade ou não melhora nada ou melhora pouco, tá? AVB operada com sucesso ou sem sucesso, vai evoluir para cirrose. Quando opera com sucesso, às vezes demora muito mais tempo, pode ser que demore 20, 30 anos, mas algum dia vai cirrotizar, tá? E quais são as complicações dessas crianças? Precocemente, a gente tem complicações cirúrgicas, né? Deiscência de sutura, pode ter coliperitônio, evisceração, e as complicações tardias, na verdade, são as complicações da cirrose, né? Que nas AVBs não operadas ou operadas sem sucesso, já começa a aparecer depois dos 6 meses, já começa a ter as complicações, e nas outras demora muito mais tempo, mas uma hora acaba aparecendo. Por isso que a gente sempre fala para as mães das crianças com AVB que elas sempre vão seguir com a gente, né? E a gente não dá a esperança de que a criança, vai viver 90 anos com esse fígado. Não. Algum dia vai precisar transplantar, tá? Então, as complicações mais tardias que eles têm, que são as complicações das cirroses, são as colangites, né, as infecções das vias biliares, que é muito mais comum nas AVBs operadas que não operadas, as manifestações da hipertensão portal, como varizes de esôfago, sangramento, né, ascite, peritonite bacteriana primária, que eles têm, prurido, e manifestações extrahepáticas da cirrose, como shunts pulmonares, né, síndrome hepatopulmonar. Às vezes a criança está lá, com, por exemplo, AVB operada, 15, 20 anos, função hepática boa ainda, mas de repente começa a ficar cianótica. O que é? A gente sabe que a cirrose, ela leva a... Parece que tem relação com o óxido nítrico, mas o sangue começa a passar pelo pulmão sem oxigenar, e acaba evoluindo para a cianose, tá? O transplante é a terapia curativa. A gente sabe que o casai é uma ponte para o transplante, tá? Então, algumas vezes, até já se perguntou isso, será que vale a pena fazer casai se vai precisar transplantar? Não é melhor já transplantar de cara? Mas, na verdade, o que a gente vê é que quando faz o casai, às vezes você consegue fazer o transplante bem mais velho, né? E entre fazer um transplante com uma criança de 1, 2 anos, ou de meses, ou fazer um transplante com uma pessoa de 20 anos, é melhor no de 20 anos, que é uma pessoa que tem muito mais reserva. Então, por isso que ainda existe indicação. É melhor tentar fazer o casai sempre antes das 12 semanas de vida, depois já, no geral, não adianta, tá? E então, é mais ou menos isso que a gente faz. Então, diagnosticou menos de 12 semanas, faz a portoenteroanastomose ou portoenterostomia de casai. Se não funcionou, a gente já encaminha para o transplante, porque a gente sabe que já vai cirrotizar e tenta transplantar com isso. Se conseguir segurar até 1 ano, segura até 1 ano. Muitas vezes, com 6 meses, eles começam já a ter descompensações da cirrose, começar a ter ascite e tal, tá? Quando faz a cirurgia e tem drenagem, ou seja, se a criança melhora da icterícia, mas ainda continua ictérica, geralmente, às vezes a gente consegue empurrar o transplante um pouquinho mais para frente. Quando ele fica anictérico mesmo, a gente começa a seguir e, às vezes, até o segmento começa a ser a cada 6 meses, 1 ano, e o transplante, às vezes, só vai acontecer quando ele estiver na vida adulta, tá? Na vida adulta. Então, basicamente, o transplante é uma cirurgia que é indicada tanto no adulto quanto na criança quando você tem doenças, hepatopatias terminais que não tem outro tipo de tratamento e evolui com deterioração progressiva da função hepática, né? Dentro das indicações das crianças, todos os centros, mais ou menos 60% delas, é exatamente AVB, tá? Então, é a principal causa de transplante na criança, no nosso serviço, em qualquer serviço do mundo, tá? No nosso meio, a segunda indicação mais frequente é hepatite fulminante, ou seja, uma criança que não tem nada, de repente entra em insuficiência hepática e precisa transplantar rápido, senão evolui para edema cerebral e morre, né? Deficiência de alfa-1, colangite esclerosante, hoje em dia também tumores, são outras indicações, tá? Basicamente, no que consiste? Esse é um esquema de um transplante, para vocês entenderem, o transplante com o fígado inteiro. Depois eu vou explicar as outras modalidades, que são até mais frequentes em criança, tá?
Mas, basicamente, quando a gente faz um transplante de fígado inteiro, ou seja, de um adulto para um adulto, ou de uma criança para uma criança, ou seja, doador e receptor de tamanhos compatíveis, a gente coloca o fígado inteiro, né? E no que consiste essa colocação do fígado inteiro? Se a gente lembrar, o fígado tem o hilo hepático, né, que tem a tríade portal, que tem veia, artéria e via biliar, e a via de saída é pelas veias suprahepáticas que desembocam na cava, certo? Quando a gente faz um transplante de fígado inteiro, a gente faz o transplante de fígado com cava retrohepática, entendeu? Então, sai todo esse monobloco aqui assim. Então, a sequência de anastomose que é feita, né? Então, é a seguinte. Então, primeiro você, entendeu? Tirou o fígado com a cava, então vai enfiar o fígado junto com a cava retrohepática. Então, você costura a cava com a cava aqui atrás, cava suprahepática com a cava suprahepática, a cava com a cava infrahepática, a porta com a porta, certo? Aí, geralmente, nessa hora, a gente solta os clamps e reperfunde o órgão. Eu vou explicar um pouquinho melhor isso mais para frente. Depois, a artéria hepática com a artéria hepática, que nem a gente está vendo aqui. E, por fim, a anastomose da via biliar, né? Então, a gente pega o colédoco da criança, do fígado que veio e leva numa alça em Y de Roux, tá? Que nem o Y de Roux da portoenteroanastomose, tá? Então, basicamente, o transplante consiste nessas anastomoses vasculares e nessa anastomose biliar, tá? Só que quando a gente faz um transplante em crianças, a minoria das vezes, a gente vai ter um transplante com o fígado inteiro, ou seja, a gente vai ter um doador cadavérico criança, né? Graças a Deus, a maioria das crianças não morre, então a maioria dos doadores cadavéricos é adulto e não é criança, tá? Então, quando a gente transplanta um adulto cadáver para uma criança, a gente não vai colocar o fígado inteiro, a gente só vai colocar um pedaço do fígado, tá? Esse pedaço que a gente vai colocar pode ser o lobo esquerdo ou o segmento lateral esquerdo, tá? E eu vou mais para frente um pouquinho, eu vou explicar para vocês a diferença de lobo esquerdo para segmento lateral esquerdo. É possível também fazer um negócio chamado fígado compartilhado, ou seja, o mesmo doador cadavérico doa o lobo direito para um adulto e o lobo esquerdo para uma criança, tá? Mas isso é uma coisa teoricamente boa, porque salvaria 2 pessoas, mas na prática é uma cirurgia muito mais demorada e mais complicada, que não tem resultados tão bons. E a última modalidade de transplante que acaba sendo a mais comum do nosso meio, que é o transplante intervivos, ou seja, um adulto, geralmente pai ou mãe, doa um pedaço do fígado pro filho, tá? Então, quando a gente transplanta, agora, ó, eu tô falando de doador cadavérico, um doador cadáver de, por exemplo, 50 quilos, numa criança de 20 quilos, a gente vai colocar um lobo esquerdo, tá? Onde que é a divisão do fígado em lobo direito e lobo esquerdo? Se vocês lembrarem da anatomia, daquela segmentação de Quinault, é exatamente numa linha, numa linha que passa, tá vendo? Não é no falciforme, é mais para a direita. É uma linha que passa da cava para a vesícula, tá? Porque esse pedaço aqui é o segmento 4, que faz parte do lobo esquerdo, tá? Se vocês lembrarem. Então, quando a gente transplanta adulto para criança, mas a diferença entre os dois não é tão grande, é lobo esquerdo que a gente coloca na criança. Agora, se for um adulto de 80, por exemplo, para uma criança de 5 quilos, isso vai ficar muito. Aí a gente só transplanta o segmento lateral esquerdo, que é o quê? Do ligamento falciforme para a esquerda, tá? Então, isso é um lobo esquerdo e isso é um segmento lateral, ou seja, só do falciforme para a esquerda, tá? Então, você põe um pedaço menor ainda, tá? Basicamente, no que consiste uma captação de um doador cadavérico? Todo transplante, se for de fígado, se for de rim, qualquer órgão, ele tem alguns princípios, tá? Então, quais são os princípios de uma captação de órgãos? Basicamente, a gente vai preparar esse órgão para isquemia. Como é que a gente prepara o órgão para isquemia? Resfriando, então você coloca gelo, né? A partir da hora que o coração para, o órgão vai ser embebido em gelo, e você vai colocar uma solução de preservação, né? Que é uma solução que tem uma osmolaridade, uma osmolaridade parecida com a intracelular, que evita que a célula edemacie muito e depois ela evolua para uma lesão irreversível, tá? Então, preparação do órgão para isquemia com resfriamento e solução de preservação.
E depois a gente retira o órgão em bloco, né? Então, isso aqui também, em rim é a mesma coisa, coração é a mesma coisa. Você tira o órgão em bloco com pedículos vasculares grandes, ou seja, você corta tudo longe do órgão para ter um pedículo vascular grande para facilitar o implante depois no receptor. Então, aqui é uma visão da anatomia, né? A gente tem a tríade portal no hilo, né? Então, artéria hepática, ela é tronco celíaco, né? Se vocês lembrarem, tronco celíaco dá gástrica esquerda, esplênica, hepática comum, gastroduodenal, hepática própria, que dá a direita e esquerda, né? Então, isso é a esquerda. A direita é a via biliar, né? Que você tem via biliar direita e esquerda, junta no cístico, no hepático, que junta com o cístico e dá no colédoco. E atrás, a gente tem a veia porta, que é formada pela junção da esplênica com a mesentérica superior, né? Então, a gente está vendo aqui veia mesentérica superior, veia esplênica e a mesentérica inferior que desemboca na esplênica, tá? E a via de saída, que são as 3 veias hepáticas ou suprahepáticas, né? Exatamente o leito da suprahepática média é a linha que divide o fígado em lobo esquerdo e lobo direito, né? Que é aquela linha que a gente falou, tá? Então, isso aqui é uma captação. Então, imagina, tem um doador cadavérico, uma pessoa sofreu um acidente numa cidade do interior ou na periferia, bateu a cabeça, morte cerebral, mas o coração ainda bate, perfunde os órgãos. Aí a gente vai lá captar. Na captação, você abre tórax e abdômen, tá vendo? É uma incisão enorme, expõe aqui o coração, pulmão, o fígado. A gente vê a cara do órgão, né? Vê se é um fígado bonito, que não tem esteatose. Aí, o que a gente faz? Passa as cânulas para perfundir. A gente perfunde o fígado não é pelo sistema porta e pelo sistema arterial. Então, para acessar o sistema porta, a gente passa uma cânula na veia mesentérica inferior. Vocês lembram? É aquela que desemboca na esplênica, que desemboca na porta, tá? Então, a cânula entra aqui e fica com a pontinha na porta. E o sistema arterial, a gente passa uma cânula na própria aorta, tá? Tá vendo? E a aorta logo acima da bifurcação das ilíacas, porque daí perfunde todos os órgãos abdominais, certo? Aí, então, se tiver o doador estável, a gente já pode dissecar o hilo hepático antes de parar o coração. Se ele tiver meio instável, o que a gente faz? Passou as 2 cânulas, né, que nem eu falei para vocês, a gente corta a cava aqui, a cava inferior, logo acima do diafragma. Tá vendo? Isso aqui é o coração. Então, corta a cava aqui para sair o sangue, clampeia a aorta descendente para não descer mais sangue para cá, e começa a injetar a solução de preservação nas 2 cânulas e vai entrando pelo fígado e começa a sair por aqui, tá? E joga gelo na barriga. Essa é a hora que o coração para, tá? Aí, então, você vai tirar o sangue, substituir o sangue pela solução de preservação, e aí você vai cortar os pedículos longe, que nem eu falei, né? Então, tá vendo? A gente vai levar a porta até perto da junção espleno-mesentérica, e a artéria, a gente tira até um pedaço do tronco celíaco, tá? Então, tira uma arteriona, até quase perto da aorta. E atrás, a gente tira a cava junto, que nem eu falei para vocês. Coloca na solução de preservação, tá vendo? E traz o fígado meio cheio de gordura. As coisas você vai identificar depois na cirurgia da bandeja, né? Que chama back table. Na hora que você tira, você leva tudo meio com um pedaço, assim, tá? E você vai identificar os vasinhos e fazer, tá vendo? Tudo bonitinho na bandeja, que é a vesícula que a gente tira, nunca transplanta a vesícula. Aí aqui, tá vendo? Preparou a porta, preparou já a artéria, a gente faz até uma boquinha aqui de tronco celíaco, prepara a via biliar, para depois implantar no receptor, tá? Se a gente for fazer, então, um transplante de fígado reduzido, né, lobo esquerdo ou segmento lateral esquerdo. Então, se for fazer um transplante de lobo esquerdo, é aqui que a gente está vendo, a gente vai ligar tudo que vai para a direita, então a gente vai ligar a artéria hepática direita, o ramo direito da porta, vai cortar o fígado nessa linha e vai ligar os montes de vazio que tem na superfície, tá? E se for fazer aquele transplante com menos ainda, que é o segmento lateral esquerdo, ó, tá vendo? A gente corta e só vai colocar esse pedacinho aqui no receptor. Tá? E a outra modalidade é o intervivos, né? Então, quem pode ser, primeira pergunta, quem pode ser doador vivo, né? Então, tem que ser uma pessoa compatível ABO, tá? Compatibilidade para fígado é ABO, só não é HLA, que nem rim. E tem que ter uma pessoa 100% saudável. Por quê? A primeira coisa que a gente pensa é isso aqui, que é uma pessoa saudável que vai ser submetida a hepatectomia isquêmica. Então, ela tem que correr o menor risco possível. Então, como é que a gente faz para saber isso?
tem que ser uma pessoa que não tem doença nenhuma, jovem, se for homem não pode fumar, não fuma nem bebe, mulher não pode estar grávida também, tá? Então, a gente faz uma avaliação clínica detalhada, faz todos os exames de sangue, eletro, raio-x de tórax, e faz alguns exames para ver especificamente a anatomia e o fígado, né, para ver se não tem esteatose, essas coisas. Então, a gente faz ultrassom e angiotomografia de abdômen, tá? Então, isso é uma coisa que a gente sempre pensa. Então, a primeira coisa é garantir a segurança para quem está doando, né? Mais importante de tudo é essa pessoa não correr risco, porque ela não precisa ser operada, né? E o que a gente vai fazer? As duas cirurgias, quando é intervivos, as duas cirurgias são simultâneas, né? Então, doador numa sala, receptor na outra, né? O doutor Christian, quando fez estágio com a gente, provavelmente viu bastante transplante intervivos lá, né? Porque tem quase toda segunda-feira a gente tem lá, né? Então, isso é uma das vantagens do intervivos. O doador cadáver, como é que é? Tem um doador lá na outra cidade, a nossa equipe vai lá, pega o fígado, traz, faz essa cirurgia da redução, que às vezes demora até 2 horas, e faz o implante. Então, o tempo de isquemia desse órgão, geralmente dura em torno de 7, 8 horas. Quando é intervivos, as cirurgias são simultâneas, então, a isquemia é muito menor, porque tira daqui e coloca aqui. No geral, eu estou falando de 40 minutos aqui, comparando com 7 horas do transplante de cadáver, tá? Então, no que consiste, né, a cirurgia do doador vivo? A gente vai fazer uma hepatectomia esquerda. Então, no hilo, a gente disseca a artéria esquerda, tá vendo? O ramo esquerdo da porta, e atrás a gente vai dissecar só a suprahepática esquerda, que é a via de saída do fígado, tá? Então, disseca os elementos, aí a gente vai seccionar o parênquima, tá vendo? Vai seccionando com bisturi elétrico, para não sangrar muito, né? E tudo isso ainda com o fígado perfundido, né? Tá vendo? Os vasos você não liga. Na hora que acaba isso, enquanto isso está rolando a cirurgia do receptor. É só na hora que o pessoal do receptor fala, estamos pronto aqui, que o pessoal do doador vai ligar isso aqui, ligar a porta e sim tirar o fígado, tá? Então, as duas cirurgias são simultâneas e elas têm que ser, uma equipe vai conversando com a outra, tá? Então, simultânea a cirurgia do receptor. Então, no receptor, a incisão é a mesma que a gente falou, né, pro casais, né, uma subcostal ampla, e a gente disseca os elementos do hilo, então, na criança. Disseca e liga a artéria, bem pertinho do fígado agora, a veia porta, a veia cava atrás, né, veia cava supra, veia cava infra, e nos casos, aqui é uma diferença que existe, que é legal falar para vocês. Quando a gente faz transplante de fígado inteiro ou de lobo esquerdo, a cava vem junto com o fígado. Então, a gente tira a cava do receptor e coloca a cava do doador lá. Quando a gente faz transplante de segmento lateral esquerdo só, ou quando faz o intervivos, a gente não vai trazer a cava do doador, tá? Então, aí muda um pouquinho. Por quê? A gente tem que manter a cava do receptor, tá vendo isso aqui? A cava solta todos os vasinhos da cava do fígado, e a anastomose da via de saída vai ser o quê? A boca da suprahepática esquerda nessa veia cava que a gente dissecou, entendeu? Aí a gente tem que manter a cava da criança, um pouco diferente, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês, então, como que são feitas essas anastomoses. Então, geralmente é o que a gente falou, primeiro a gente faz a anastomose da via de saída lá atrás e depois faz as da frente. Então, quando a gente tem um transplante que tira a cava, ou seja, de lobo esquerdo ou de fígado inteiro, tá vendo? Isso aqui é um clamp que tá na veia cava suprahepática, tá vendo? Um clampão aqui era a boca da cava, um clampão aqui, e aqui é o buraco que tava o fígado e a cava que saíram, tá? Então, aí, a primeira anastomose que você vai fazer vai ser essa, né? Da cava com a cava, que é aqui que tá dando para ver, tá vendo? Isso aqui é o enxerto e aqui é a anastomose, que aqui já tá feito, tá? E depois da cava infra com a cava infra, que é essa aqui, tá vendo? Que aqui, ó, já tá meio feito e falta a frente. Mas, obviamente, tem um clamp aqui e tem um clamp lá em cima, né? E aqui é ela já aberta, ó. E naqueles casos que eu falei para vocês, que a gente faz no intervivos, que você não pode tirar a cava do doador, ou quando você só põe segmento lateral esquerdo, que você vai bem para a esquerda, a anastomose vai ser da suprahepática na cava, tá? Que nem a gente tá vendo aqui, tá vendo? Isso aqui é a cava, ó. Isso aqui é a veia suprahepática, tá vendo? E aí vai ser a anastomose dessa boca na cava. Então, é uma anastomose término-lateral, tá?
A próxima é veia-porta, né? Que tá vendo aqui, ó, veia-porta com a veia-porta. Aí, geralmente, que a gente reperfunde, solta os clamps para o órgão voltar a ter sangue. Anastomose da artéria, aqui que a gente está vendo, ó, doador cadáver, que vem aquela artéria compridona, né? Que vem quase até o tronco celíaco, na artéria hepática da criança. E quando a gente faz transplante intervivos, lembra, não vem a artéria compridona, só vem a artéria hepática esquerda, vem uma artéria mais curta e mais fininha, menos calibrosa. E aí a anastomose está aqui, a anastomose da artéria hepática esquerda que vem. Aí, no receptor, a gente tem que manter uma artéria mais longa, inclusive após bifurcação direita e esquerda. Aí a anastomose é da direita do receptor na esquerda da criança, que é uma anastomose menor, tá? Então, vantagem do transplante intervivos: fígado, pouco tempo de isquemia, um doador ótimo. Desvantagem: anastomoses menores e mais difíceis, principalmente a anastomose da artéria, que aqui vai ter coisa de 2 milímetros, tá? E a última é a anastomose biliar, né? Que é o Y de rua, anastomose, tá vendo, da via biliar na alça intestinal. Bom, aí depois a gente fecha, muitas vezes, mesmo colocando só o segmento lateral, em criança muito pequena, às vezes aquelas atresia de via biliar, que desnutrida, que, sei lá, tá com 6 meses, pesa 4 quilos. Às vezes você não consegue fechar a barriga, tá vendo? Aí tem que colocar uma tela em cima do fígado e o organismo vai se circunscrevendo, cicatrizando por segunda intenção, tá? Porque isso aqui, ó, é a nossa realidade. Então, a gente geralmente tem que transplantar criança muito pequenininha, com ascite, grave, né? Então, às vezes, mesmo o segmento lateral é grande para essas crianças, tá? Uma vez que faz o transplante, a gente pode ter várias complicações, tá? A primeira complicação que eu vou falar, que na verdade é a mais séria, que a gente mais tem medo, é isso aqui. É simplesmente o fígado não funcionar, né? Tem uma disfunção grave. Isso, quando a gente está transplantando um rim e tem uma disfunção, o que vai acontecer? Ah, o paciente volta para diálise, né? Só que quando isso acontece no fígado, é muito mais grave. Por quê? Porque não existe uma diálise para o fígado. E aí ele vai evoluir com não acorda, instabilidade hemodinâmica grave, hipotermia, hipoglicemia, insuficiência renal, acidose, coagulopatia, né? Porque é o fígado que produz os fatores de coagulação. Ou seja, fica muito grave. Qual seria a solução? Retransplante. Mas às vezes não dá tempo de aparecer outro órgão, ele fica tão grave que ele não aguenta o outro transplante, tá? Então, quando isso acontece, é muito ruim, porque a maioria das vezes acaba indo para óbito, tá? É uma coisa meio rara, mas que sempre pode acontecer, principalmente em transplante com doador cadáver, tá? Em relação às complicações técnicas, né? Então, primeira coisa, toda anastomose que a gente faz, vascular, pode trombosar, né? Então, pode trombosar a artéria, a porta e as veias hepáticas. Isso aqui é mais raro, tá? Cada vez a gente tem menos. Trombose de artéria é uma coisa que acontece, né, em 5 a 10%, mas um pouco mais em transplante intervivos, porque eu falei para vocês que a anastomose é menor. E às vezes, dá pouco sintoma. Por quê? Se a gente lembrar, 80% do sangue que chega 80% do sangue que chega no fígado é pela porta, né? E 20% só pela artéria, certo? Então, às vezes, trombose artéria quase não dá sintoma, tá? Como é que a gente sabe que trombosou a artéria? A gente faz ultrassom Doppler todo dia depois do transplante, tá? Mas, se você tiver trombose de artéria, você não pode deixar, mesmo que ele não tiver sintoma nenhum. Por quê? Porque a irrigação da via biliar é totalmente dependente da artéria, tá? Então, a irrigação da via biliar é exclusivamente arterial. Então, se você tiver uma trombose de artéria, a chance de você ter complicações biliares graves, como estenose biliares, abscesso biliar, é muito grande. Então, não pode deixar o fígado sem artéria. Então, se tiver uma trombose, tem que tentar salvar, vai lá, reopera, reanastomosa, e se não der certo, você tem que fazer um retransplante, tá? Trombose de veia porta também tem uma incidência em torno de 5 a 10%. Também, geralmente, a gente tem que reoperar e tenta salvar. Às vezes, você coloca um enxerto no lugar da porta, por exemplo, às vezes você vai da junção esplenomesenterica até a veia porta para restabelecer o fluxo, quando a porta da criança é muito fina, tá? E, apesar disso, as mais comuns são as biliares, tá? Então, as complicações biliares são mais frequentes do que as complicações vasculares, tá? Ó, 10 a 30% dos casos,
e pode ser estenose ou fístula, tá vendo aqui? Uma estenose, porque é uma anastomose muito pequenininha, né? Então, o que leva à estenose? Isquemia, problema técnico, rejeição, ou às vezes não tem nada disso, é mais lesão de preservação, ou alguma coisa que você não descobre porque existe uma estenose da anastomose. Geralmente, como é que a gente descobre isso? Tem aumento de enzimas canaliculares, né? Aí a gente investiga por colangio-ressonância, que vê a estenose, aí a gente vai para o tratamento dessas estenoses biliares, geralmente é por colangiografia transparieto-hepática, tá vendo? Você não precisa reoperar a criança, tá? Tá vendo? A gente tem mais de 800 transplantes. Você pensar, 30% deles teve estenose biliar, só 12 que precisaram reoperar. Então, a grande maioria resolve com isso aqui, tá vendo? A radiologia intervencionista acha a via biliar, tá vendo? Acha a alça, tá vendo aqui, ó, que bonitinha a estenose. Aí eles vão lá, dilatam isso aqui e depois deixam um dreno transparente que fica moldando a anastomose. Esse dreno fica, às vezes, 1 ano por aí, depois tira e isso molda a anastomose mais, com um calibre maior, tá? Infecção é outra coisa muito comum em transplante, tá vendo? 40%, 80% dos casos. Por quê? São crianças já debilitadas de base, né? Hepatopatas, às vezes que nem aquela criança que a gente viu, ascite, super grave. A gente tem que dar imunossupressor para evitar as rejeições, né? Isso diminui ainda mais a resistência à infecção. Eles estão multi-invadidos, né? Incisão, catéter, sonda, tal. Então, é uma coisa muito comum infecção no PO de transplante, tá? No começo é mais bacteriana mesmo, né? Infecção gram-negativa, enterococo, estáfilo, né? Esses bichos de barriga ou de catéter, tá? Tanto é que a gente deixa todos com ampiclaforam, pelo menos 48 horas, e a criança, 48 horas não, deixa 2 semanas, e se a criança tem qualquer febrinha, alteração de PSR, a gente é bem agressivo e liberal para ampliar antibiótico de largo espectro, tá? Infecção viral é uma coisa comum também, mas é um pouquinho mais tardio, né, depois da 3ª semana. Citomegalovírus é o mais comum, tanto é que a gente já dá ganciclovir para todas as crianças, tá? E existe uma coisa especial em criança, que é isso aqui, ó, infecção pelo Epstein-Barr e doença linfoproliferativa. Então, o que acontece? Todo transplantado usa uma droga que chama tacrolimus, vocês já vão ouvir falar. O que ela faz, essa droga? Essa droga inibe o linfócito T, tá? Ele é um inibidor da interleucina 2 que ativa o linfócito T, tá? Então, a gente dá uma droga que suprime o T. Infecção por Epstein-Barr é um negócio que faz o linfócito B proliferar, tá? Então, e principalmente em criança, quando tem a prima infecção, acontece o quê? Acontece um desbalanço, então. Um remédio que suprime o T e um vírus que faz o B expandir. E esse desbalanço pode levar à doença linfoproliferativa, que, na sua forma mais grave, é até um linfoma, entendeu? São formas linfoma é uma forma de doença linfoproliferativa, tá? Então, 5 a 10%, mais ou menos 5% dos transplantados pode desenvolver isso, tá? Então, linfoma ou doença linfoproliferativa induzida pelo vírus Epstein-Barr, tá? Então, às vezes, o que a gente tem que fazer, quando é linfoma, é uma quimioterapia, às vezes a gente tem que tirar a imunossupressão de base e tal, tá? Mas tem tratamentos. Daqui, no geral, o prognóstico até que não é tão ruim. Rejeição. Rejeição é super comum pós-transplante, a gente tem rejeição aguda e crônica, né? Rejeição aguda. Define se uma rejeição é aguda ou crônica, na verdade é o padrão de histologia e não o tempo, tá? Então, você pode ter aguda com 2 anos de transplante e crônica com 1 mês de transplante, tá? Então, geralmente, a aguda, o que acontece? Tem elevação de enzimas, principalmente canaliculares, aí a gente faz biópsia, e o que a gente vê na biópsia? Isso aqui, ó, então, isso aqui é um espaço porta, tá? Até é interessante a gente abrir um parênteses aqui, porque às vezes a gente, durante a graduação, a gente acha que, anatomia não serve para nada, patologia não serve para nada. É super importante a gente saber essas coisas, a gente até hoje usa muito, né? Anatomia nem se fala, né? Cirurgião tem que saber anatomia. Mas até a patologia é uma coisa que a gente tem que saber, né? Tem que saber interpretar. A gente mesmo, nós cirurgiões, quase toda semana a gente vai lá na patologia e discute as biópsias. A gente vê as biópsias e discute com os patologistas, porque às vezes é importante a visão de quem está cuidando da criança,
explicar para o patologista o que está acontecendo, que a gente interpreta melhor, quando a gente sabe exatamente qual é a clínica, né? Então, aqui vocês estão vendo, quando tem rejeição aguda, o que acontece? Isso aqui é um espaço porta, tá? Tá vendo que tem uma baita de uma inflamação, né? Um monte de célula inflamatória, às vezes a gente vê eosinófilos, tá? Então, é isso que acontece quando tem rejeição infiltrada inflamatória no espaço porta, e pode acontecer até nas formas mais graves, necrose de veia centrilobular, é outro achado das rejeições agudas. Como que a gente trata a rejeição aguda? Pulso de corticoide, então dá uma dose bem alta de corticoide EV, aumenta um pouco a imunossupressão de base, e a grande maioria das rejeições agudas são curadas, tá, com isso. Rejeição crônica é um outro tipo, mais raro, tá? E o que acontece na rejeição crônica? Também aumento de enzima canalicular, e é uma coisa meio peculiar, né? O que acontece? O padrão histológico, os ductos somem, tá? Então, a gente tem aqui um espaço porta, devia ter uma veia porta, uma artéria hepática, cadê o ducto? Sumiu. Então, existe começa a acontecer ductopenia, tá? O que faz? Muda a imunossupressão de base ou aumenta um pouco, só que muitas das principais causas de retransplante, tá? A outra coisa que pode acontecer é a doença de base voltar. A AVB não volta, tá? Mas doença de caráter autoimune, por exemplo, hepatite autoimune, colangite esclerosante primária pode voltar, as hepatites e as neoplasias, né? Principalmente a hepatoblastoma, que é o mais comum, causa de transplante em criança, às vezes recidiva no fígado novo. Apesar disso, os resultados finais do transplante é bom. Para uma criança que ia morrer de qualquer jeito, a gente tem mais ou menos isso, né? Mais ou menos 75, 80% de sobrevida em 5 anos, e no intervivos o resultado é um pouco melhor, tá? A gente tem acima de 80% de sobrevida, 80%, 90% de sobrevida, tá? Então, uma expectativa, são resultados até bons, e quando vai morrer, geralmente os óbitos ocorrem mais no começo, assim. Se vai bem no começo, a maioria das vezes depois eles vão bem, tá bom? Acho que era basicamente isso que eu queria falar para vocês. Eu agradeço a atenção, agradeço o convite do Christian, do Lucas, da liga de vocês. Deixo aqui o meu contato, né, o meu e-mail, e se alguém quiser conversar, tiver algum interesse em fazer estágio, a gente é bem aberto lá no Instituto da Criança. E agora também eu abro para perguntas. Se alguém quiser fazer pergunta no microfone, ou eu vi que tem algumas perguntas aqui no chat, eu vou começar a responder também, tá? Agradeço. Eu não sei se alguém quer falar, Lucas ou Christian querem falar alguma coisa? Não, quero agradecer, a palestra excelente, foi uma baita revisão, né, de atresia biliar e transplante. Eu tinha curiosidade, assim, eu sei que tem pergunta do chat, a gente pode responder do chat, mas eu queria saber da atresia biliar, o que vocês têm feito de pós-operatório, né, do uso do corticoide, para o pós-operatório de atresia biliar, se vocês têm usado aqueles pulsos de corticoide altos, ou se vocês têm mantido só com Questran e nada mais. Então, a gente chegou a usar um tempo corticoide, mas não viu benefício nenhum, então a gente parou de usar. Então, a gente usa Ursacol e Bactrim só. A gente não usa Questran, a gente usa Ursacol. Ursacol e Bactrim, e se começa a ter colangite de repetição, a gente passa o Bactrim para cipro, mas corticoide a gente não está usando. Porque não teve benefício, né? Depois alguns trabalhos também mostraram que não melhora e às vezes aumenta o risco de complicações infecciosas, por isso que a gente acabou abandonando, Christian. A gente não usa não, tá? Show, show. Bom saber. Então tá bom. Então vamos responder as outras aí. Isso, tem uma pergunta aqui. Paciente submetido à cirurgia de Kasai apresenta encefalopatia hepática recorrente, fosfatase alcalina elevada no paciente com AVB. Então, geralmente, o que a gente vê nas crianças com AVB é que elas desenvolvem primeiro, na verdade, quando a gente tem uma cirrose, a gente tem hipertensão portal e insuficiência hepática, né, as duas síndromes. A gente vê que as crianças costumam desenvolver mais intensamente, mais precocemente, os sintomas e sinais de hipertensão portal, ou seja, varizes de esôfago, ascite de difícil controle,
geralmente isso acontece antes dela ir para a encefalopatia, tá? Então, às vezes até elas têm, se dosar, vê hiperamonemia, mas na prática a gente não vê muito encefalopatia recorrente, não. A gente vê mais, são sintomas e sinais de hipertensão portal que acabam indicando transplante antes de que ela desenvolva encefalopatia, tá? Encefalopatia a gente vê mais, por exemplo, em insuficiência hepática aguda, hepatite autoimune e outras doenças, tá? Em relação a nível de fosfatase alcalina. Fosfatase alcalina em crianças, às vezes, aumenta por outras causas. Então, a gente gosta mais de gama-GT. A gente se baseia muito mais não só em AVB, né? AVB no pós-transplante, a gente nem dosa fosfatase, a gente vai mais pela gama-GT, que é uma enzima canalicular também, e acho que ela é mais específica de colestase em criança, tá? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, ou alguém quer falar alguma coisa. Caso ninguém tenha nenhuma pergunta, queria agradecer muito a doutora pela palestra, foi excelente. Obrigada. Por ter aceitado o convite de prontidão também. Achei que ia demorar um pouquinho mais, mas a doutora respondeu bem rapidinho, aceitou o convite e foi uma excelente aula. Muito obrigado mesmo, em nome da Liga, queria agradecer. Então, tá bom. Eu que agradeço de novo, mais uma vez, o convite. Para a gente é um prazer, né, poder conversar sobre essas patologias, divulgar a cirurgia pediátrica para as novas gerações, né, e ver se... Na verdade, a cirurgia pediátrica é uma área fascinante, né, e é muito bom a gente ver pessoas jovens aí pelo Brasil interessadas na área.